Minas Gerais, 13 de julho de 2022. Evangelho, segundo São João, capítulo 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Comentários, Otávio Rosa. Quando um suposto cristão inicia sua busca pela materialidade por meio da fé em Cristo, esse mesmo cristão é semelhante àquele jovem rico, que na sua religiosidade obedecia a Deus, contudo não tinha comunhão com Cristo. Pois ser membro de instituições religiosas cristãs não nos faz salvos, mas a fé e a obediência a Cristo é que nos faz ser participante do Evangelho se Cristo. O conceito criado ainda no final do IV século, onde a heresia da prosperidade entrou nesta instituição, desmoronou tal instituição, tanto é que mesmo com divisões subsequentes tal instituição religiosa, apesar do crescimento numérico de construções e de membros, nenhuma delas representa a Cristo, pois Cristo se referia à sua igreja de modo orgânico, ou seja, cada um dos que em ti cresce tornaria a sua igreja. Sendo assim, Cristo nunca frisou aos 6 discípulos que ficassem com suas vidas voltadas para o templo e suas doutrinas, até porque aproximadamente 37 anos após sua ascensão aos céus o templo foi destruído pelo Império Romano, que mais em 313 d.C. com a conversão do imperador Constantino ganharia mais liberdade de pregar o Evangelho de Cristo. Contudo, a partir dessa conversão a igreja começaria uma transformação que mudaria a história não somente do cristianismo, mas também da humanidade. De igual modo foi com a Igreja Protestante ao longo destes 500 anos, mas tais ocorrências se deram porque esses falsos templos, já que o mesmo foi destruído pelo Império Romano, e hoje o que temos são os muros das lamentações, pois não será a beleza da Basílica de São Pedro no Vaticano ou qualquer outra que terá a beleza e a grandeza daquilo que o Senhor mesmo construiu por meio do rei Salomão e posteriormente reconstruiu por meio Herodes, o Grande na época de Cristo e destruído pelo general romano Tito, e assim permanecer até os dias de hoje. Não se sabe ao certo ele será reconstruído novamente, mas caso isto ocorra, se dará na volta de Cristo. Até lá muitos dos cristãos continuarão a frequentar esses locais, onde acreditam que estão prestando culto a Cristo. Porém as heresias que são ensinadas nesses locais fazem com que muitos cristãos ficam ansiosos e afoitos, se apagando cada vez mais a materialidade deste mundo e menos a Cristo. Muito já nem se convidará cristão, já vinculou a placa desses locais à sua profissão de fé. Uns dizem, eu sou católico. Outros falam, e eu sou evangélico. Outros conversão, e eu sou ortodoxo. Mas o que realmente nos importa é Cristo. Somente em Cristo temos salvação. Tais locais contribuem e muito para a propagação do Evangelho de Cristo. Entretanto, nenhum desses locais pode substituir Cristo em nossas vidas. Pois quem crer em Cristo de modo exclusivo e livre da religiosidade não fica afoito ou ansioso, mas espera até o fim da sua vida praticando os ensinamentos de Cristo, ser por ele ressuscitado na sua vinda gloriosa para julgar esse mundo. Que possamos nos ater às Escrituras Sagradas, estudando-a, praticando em nosso dia a dia, atento aos sinais dos últimos dias para não sermos surpreendidos e perdermos a nossa vitória, que consiste não em conquistar a materialidade e sim a vida eterna. Em Cristo Jesus, essa foi a sua promessa para aquela que nele permanecer fielmente. Sendo assim, não devemos crer somente em Cristo e em todas as coisas ditas por ele, relatado pelos seus apóstolos e discípulos, na qual a nova aliança nos traz, Novo Testamento, pois somente assim alcançarmos verdadeiramente a glória de Cristo Jesus. Mas todavia, se ficarmos apegados às questões religiosas de falsos templos de Cristo, morreremos sem experimentar a graça de Cristo, pois que sentido faria para aqueles judeus que tudo abandonou, e família, empresas, profissões, sabedoria e conhecimento para seguir a Cristo, se tornando para nós exemplo, para hoje ficarmos desejantes das coisas que eles abandonaram por causa de Cristo? Logo nós mesmos nos contradizemos quando damos ouvidos ou seguimos esses templos erguidos por homens. Ajuda-nos a pregar o Evangelho de Cristo, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levanta o teu rosto, e te dê a paz.